Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 12 de junho, o Ibovespa encerrou o pregão de ontem com uma alta de 0,5%, na contramão dos mercados globais, que tiveram um dia negativo. O desempenho positivo do índice foi impulsionado principalmente pelas petroleiras que lideraram as altas do dia, como por exemplo Petrobras, Brava, PetroRecôncavo também, subindo próximo ali de 3%. Também em resposta à forte alta nos preços do petróleo, que subiu em torno de 4,3%, após uma escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, com o Trump ali expressando dúvidas sobre a possibilidade de um acordo nuclear entre os dois países. Já o destaque negativo foi Gerdau, que devolveu parte dos ganhos de 6,5% que registrou na segunda-feira, depois de uma elevação de recomendação por um banco de investimentos. E nessa quinta-feira, os destaques da agenda econômica serão os dados de vendas no varejo de abril aqui no Brasil e a inflação ao produtor de maio nos Estados Unidos. E comentando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira os futuros nos Estados Unidos operam em queda em torno de 0,5%, após o S&P encerrar uma sequência de três altas consecutivas. O recuo acontece em meio à cautela com a política comercial entre Estados Unidos e China, à espera de mais dados também de inflação e após falas contraditórias do presidente Donald Trump sobre tarifas. Falando sobre a Europa, as bolsas elas recuam, com destaque para o setor de viagens, pressionado após a notícia de um acidente aéreo na Índia. E na China, os mercados eles fecharam sem uma direção única, em meio à incerteza sobre a efetivação do acordo comercial anunciado, né, entre Estados Unidos e China. O Trump afirmou que as tarifas sobre produtos chineses chegarão a 55%, enquanto né, o secretário de Comércio indicou que os níveis atuais serão mantidos, aumentando a confusão entre os investidores. Falando sobre FIX, o índice de fundos imobiliários fechou a quarta-feira com uma alta de 0,02%. E sobre a economia, aqui no Brasil, o governo publicou a medida provisória, né, que eleva tributos para compensar o decreto do Imposto sobre Operações Financeiras, né, o IOF, onde o conteúdo foi alterado após reação de setores produtivos e do Congresso. Entre as iniciativas da MP, destaque também para as mudanças na CSLL, né, sobre instituições financeiras, maior tributação sobre as bets, tributação de títulos de investimento isentos, né, de IR, maior cobrança de IR na distribuição de juros sobre capital próprio e além também de unificação, né, da cobrança de IR sobre aplicações financeiras em 17,5% e tributação de criptoativos. A MP também trouxe alguns ajustes em gastos, como a inserção, né, do programa PED 6 no piso constitucional da educação, alterações nas regras também, né, na plataforma do INSS para a concessão de benefícios por incapacidade temporária e mudanças nos critérios de acesso ao seguro defeso também, né, o benefício pago a pescadores artesanais. Embora os efeitos da MP sejam imediatos, o texto ainda será avaliado pelo Congresso, que tende a sugerir mudanças. Falando sobre o mercado internacional, né, nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor subiu ligeiramente em maio, refletindo preços de gasolina mais baixos. O índice de preços ao consumidor, que é o CPI, avançou 0,1% em relação a abril, abaixo da expectativa do mercado, que era em torno de 0,2%. Com isso, a inflação atingiu em torno de 2,4% no acumulado dos últimos 12 meses. A medida de núcleo do CPI, que exclui, né, os itens voláteis de alimentos e energia, também subiu 0,1% em maio, levando a uma variação anual
de 2,8%. E apesar, né, do alívio nos últimos meses, a inflação americana deve acelerar nas próximas divulgações, refletindo o impacto da elevação de tarifas. E comentando também sobre o preço do petróleo, subiu mais de 4% ontem, atingindo o patamar, né, mais alto em mais de 2 meses. Esse movimento refletiu relatos de que o governo dos Estados Unidos estaria se preparando para evacuar sua embaixada no Iraque, devido às crescentes tensões geopolíticas, né, no Oriente Médio. As cotações mais elevadas também ecoaram, né, as notícias de um acordo comercial entre Estados Unidos e China que poderia impulsionar a demanda por energia em suas economias. Além disso, os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos recuaram em torno de 3,5 milhões ali de barris na semana passada, enquanto analistas de mercado previam uma redução em torno de 2 milhões. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.